Jerusalém para adorar ali naquele lugar, como era a tradição, como era a religiosidade naquele tempo. E muitas vezes a gente pode perder Jesus no meio do caminho. Então hoje nós vamos falar um pouco e conversar um pouco sobre isso. Jesus tinha 12 anos, quando ele foi perdido ali pelos pais. Naquele momento ele estava lá discutindo a respeito da palavra com os entendidos. Então, às vezes a gente na nossa caminhada cristã, a gente não pode esquecer Jesus, perder de Jesus, perder o propósito, se perder nos nossos problemas, se perder nos nossos anseios, se perder nos nossos medos. Isso pode acontecer. E nós vamos falar um pouco sobre Jesus, sobre encontrar Jesus, sobre como Jesus opera. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 4. João 4, versículo 1. João capítulo 4, versículo 1. João 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Diz assim, era-lhe necessário. Fala de novo. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Fala assim, fonte. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Fala assim, dá-me de beber. Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Diga assim, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, por favor, pega a água. Quem beber dessa água, fale uma voz. Alguém lê, por favor. Lê.
Isso é resultado de poeira, tá, gente? Minha casa está na reforma e a batalha da faxina foi grande, né? Mas o Senhor é conosco e vai nos direcionar. Deus seja. Eu quero ainda continuar mais um pedaço no verso 19. Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Diga assim: adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando como mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Alguém já deixou entrar uma farpa no dedo? Quem já teve uma farpa no dedo, levanta a mão. O dedo onde a farpa está, qualquer lugar que você encosta, o que acontece? Dói. E tem umas farpas que entram profundo, não é? E que você olha, vê só um pedacinho. Quando você consegue extrair, você vê o tamanho daquela farpa e como dói. Parece que aquele dedo seu tem uma proporção do seu corpo, porque é só ele que você sente. Assim, são muitas feridas da nossa alma, na nossa caminhada, na caminhada da vida. Muitas coisas nos ferem, algumas de leve, outras profundamente. E essas feridas profundas é como essa farpa. E é tão lindo que Deus, ele fala com a gente em todas as circunstâncias, e ele pode nos falar nos nossos momentos mais corriqueiros do dia, nas nossas atividades mais simples, nosso desafio. Deus já estava compartilhando essa palavra comigo, e ontem, sexta-feira, meu marido entrou uma farpa no dedo. E ele dormiu com a farpa no dedo, e ontem de manhã ele falou para mim assim: nossa, eu não vou aguentar fazer nada. E nós estávamos com muitas coisas para fazer. E ele tinha muitas coisas para parafusar, muitas coisas para colocar no lugar. E ele falou: não consigo fazer nada. Eu falei: não, nós vamos tirar esse farpa, porque, né, tem que fazer muita coisa. E quando eu tirei aquela farpa, era uma farpa bem profunda. E estava aparecendo só que naquele momento o Senhor continuou falando comigo a respeito desse Cristo. Porque essa mulher samaritana era uma mulher que tinha uma dor profunda. Ela tinha uma dor profunda. Ela tinha uma sede enorme. Uma sede de amor, uma sede de aceitação, uma sede de reconhecimento. Ela tinha uma dor profunda. É como essa farpa que entra às vezes no nosso dedo, e tudo que esbarra
você automaticamente faz o quê? Puxa, não é assim? Vocês, muitos aqui conhecem a história dessa mulher. Essa mulher estava ali, né, o texto diz o horário que ela foi buscar a água, que era ali por volta do meio-dia. É o horário mais quente do dia. É o horário do sol a pino. É aquele horário que a sombra, né, ela nem tem, né, está sobre você mesmo. Isso pode falar para a gente de momentos difíceis, né? De momentos de sol escaldante, de momentos que essa dor é uma dor tão profunda. E essa mulher tinha uma necessidade, ela precisava de água, e ela foi buscar esta água. Ela foi buscar algo que ela precisava ali, que era água natural. Como a gente precisa de água? Ela foi buscar essa água. Uma atividade corriqueira naquele tempo, porque eles tinham que buscar água para a manutenção da casa. E normalmente as mulheres buscavam ou no início da manhã para passar o dia, ou no final do dia, onde o sol também já tinha ido, e para deixar aquela água para ter, né, o que fazer, como utilizar aquela água depois. Então essa mulher samaritana, ela foi fazer algo do seu dia a dia, algo corriqueiro. Ela foi buscar ali algo para suprir a sua necessidade. Mas ela era uma mulher que tinha uma enorme dor, que tinha uma farpa fincada na tua alma. E é tão interessante que aqui no texto eu pedi a vocês que frisassem, João deixa bem claro que era necessário atravessar a província de Samaria. O escritor registrou que era necessário. Só que na verdade o caminho para Samaria não era o caminho para onde eles estavam indo, né, Galileia, não era necessário passar por Samaria. Não era o caminho traçado pelo Google Maps, nem pelo Waze. Não era um caminho. Por quê? Os judeus, eles não combinavam com os samaritanos. Eles tinham uma guerra ideológica, política, social. Ali não era um caminho necessário no sentido de caminho, porque o hábito deles era cruzar o Jordão, atravessar a margem para não ter que passar em Samaria. Então, não era a necessidade de passar em Samaria, não era uma necessidade deles que estavam caminhando para ir no destino que eles tinham. Aquilo era um desvio. Mas é tão interessante que João registra aqui que isso era necessário. Quem disse para ele que era necessário? Jesus pode ter dito. Ou depois que tudo aconteceu, ele percebeu como era necessário aquele desvio. E quando aquela mulher chegou naquele poço, Jesus estava lá, assentado. Provavelmente sim, com sede natural. Porque eles estavam caminhando, né? Não existia carro com ar-condicionado naquela época, que você pode levar uma água geladinha numa vasilha térmica. Então provavelmente ele estava com sede e ele assentou ali. E quando aquela mulher chegou, ele pediu para ela: dá-me de beber. Jesus mostrou àquela mulher uma fragilidade dele naquele momento. Eu estou com sede, você pode me dar de beber? Mas ela tinha uma farpa na sua alma. Ela tinha uma dor. E aí quando ele pede para ela dar-lhe de beber, o que ela responde? A rejeição. Como tu, judeu, está falando comigo? Olha a estranheza. Olha o que ela trouxe. Ela trouxe uma diferença social. Ela pontuou essa diferença, ela pontuou essa estranheza. Aquilo para ela era algo inimaginável. Como que ele poderia pedir para ela água, sendo ele judeu, e falando com ela uma mulher samaritana? Por quê? Primeiro que mulher não era considerada naquela época. Os homens não podiam ser vistos falando com mulher em público. Elas não podiam, né? Não podia ter essa, nem o marido com sua esposa, nem o irmão com sua
sua irmã, nem o pai com a sua filha. E ele, judeu, imagina, num pedestal, diante daquela disputa que eles tinham social, falando com ela que era uma mulher que era samaritana, ou seja, o pior de tudo que podia ter. Então, naquela dor dela, ela falou assim: e aí tem coisa, você ainda vai me pedir, está me pedindo? Por que você está pedindo sendo você judeu? Olha a dor na alma, olha a reação automática. Você já parou para prestar atenção nas suas reações? Quando às vezes uma pessoa te fala algo e você já estrila, né, como dizem, você já reage agressivamente, você já responde mal, você já pensa como se a pessoa tivesse te atacado. Isso revela uma farpa na sua alma. E essa mulher tinha, e quando ela olhou e ouviu aquela pergunta, olhou para ele, aí Jesus diz para ela assim: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água. Então Jesus não chegou para aquela mulher apontando para ela o dedo ou dizendo uma série de coisas a respeito da vida dela. Ele chegou mostrando uma fragilidade. Ele chegou mostrando uma necessidade. Gente, pensa, olha que lindo. Olha que coisa maravilhosa. Ele chegou para ela, não já dizendo assim: olha, eu sou Jesus, eu sou aquele. Não, ele, dá-me de beber. Você pode me ajudar. Eu também tenho uma necessidade. Eu também preciso de algo. E essa mulher samaritana questionou isso. E Jesus então disse para ela: se você soubesse, você que me pediria. Aí sabe o que ela fala? Ela fala assim: mas o poço é fundo. Essa farpa está muito no fundo. O poço é profundo. Como que você vai tirar? Você não tem nem instrumento. Quantas vezes a gente acha que Jesus não vai alcançar a nossa dor, não vai nos ajudar a solucionar as nossas dificuldades? Mas como? Quantas vezes a gente tem as dificuldades que a gente nem sabe qual é? A gente só está sentindo aquela coisa, a gente não sabe por que a gente reage de certa forma, por que a gente está passando por aquilo, e a gente acha que Jesus não vai, porque nem a gente está entendendo. Como é que Jesus vai dar uma solução para isso? Como é que Jesus vai tirar essa dor de dentro de mim? Como é que Jesus vai resolver isso? Eu não consigo. Todas as vezes que eu vivencio essa situação, essa dor volta. Eu não consigo me desvencilhar desse passado, eu não consigo me desvencilhar dessa dor, eu não consigo mais confiar, eu não consigo mais acreditar, eu não consigo mais. É possível? E aquela mulher diz para ele: o poço é fundo. Onde que você tem essa água viva? Porventura, você está aqui parado no meio do caminho, é maior do que o nosso Pai. Olha onde Jesus conseguiu chegar. Ela disse: você é um judeu. À distância. E aí Jesus vai conversando com ela. Olha o que Jesus saca na memória emocional dela. Você é maior do que o nosso Pai. O que é a figura de pai? Olha o que ele trouxe. Olha, um pai que supriu. Um pai que trouxe água para nós. Um pai que supriu uma necessidade nossa. Olha como Jesus foi caminhando com essa mulher. Pouco a pouco. E emocionalmente ele faz ela trazer algo de bom. Ela sai de um extremo de dizer: um homem judeu conversando comigo, uma mulher samaritana. Olha só o fosso, a distância. E ele vai conversando com ela, e ele vai trazendo ela, e ele traz à memória dela um pai que supre. Vocês conseguem entender? Um pai que supre uma necessidade. Gente, água numa região árida, numa região deserta, é necessidade, é essencial. E aí ela já traz à memória o pai. És tu maior do que este pai que trouxe esse poço, que abriu esse poço para nós?
beber, olha aqui, gente, nosso Pai que nos deu o poço, do qual Ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Olha a provisão de toda a necessidade que aquele povo precisava. Jesus trouxe à memória dela esta figura paterna de provisão de necessidades. E então afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mulher, essa água aí supre todas as necessidades físicas. Mas eu tenho uma água que pode suprir todas as demais necessidades, de maneira que você nunca mais vai sentir sede. Sabe esse pai Jacó que te deu o poço? Eu posso te dar uma fonte de águas vivas, que vai jorrar do seu interior. Sabe essa necessidade, mulher, que você tem? Sabe essa necessidade, meu irmão, que você tem? Sabe essa necessidade que eu tenho por causa de uma farpa lá na minha alma? Jesus pode suprir. E Ele vem de uma forma maravilhosa nos encontrar. Ele vem de uma forma maravilhosa nos encontrar. A mulher disse para ele: Senhor, olha, sendo tu um homem judeu, olha, né, distância, passa pelo pai. Ela disse: então agora, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí ela fala da necessidade dela. Olha o caminho que Jesus foi percorrendo com ela, pedagogicamente, até que ela revelasse a sua necessidade. Eu tenho essa sede aí, ó. No que nós depositamos a nossa fonte? No que a gente tem confiado para suprir a nossa sede? Na nossa profissão? No nosso trabalho? No nosso cônjuge? No nosso filho? Na nossa filha? Nos nossos pais? Nos nossos irmãos? Na nossa igreja? No nosso pastor? No nosso governo? Nos nossos políticos? Em quem nós estamos esperando para saciar nossa sede? Só Jesus pode suprir qualquer sede. Amém. Só Jesus pode suprir qualquer sede. E essa mulher reconheceu isso, e aí Jesus vai e fala assim: vai, chama teu marido e vem cá. Como é que a gente tira uma farpa, gente? Uma pinça, se tiver ponta. E se não tiver ponta? Como é que tira, Estevão, se não tiver ponta? Como é que é? Espremendo o dedo? E se ela não subir? Você espreme o dedo e ela não sobe. Como é que faz, gente? Vai o quê? Com uma agulha. Aí você pega com a agulha e você vai bem em cima dela e fala assim, tam, tira de uma vez? Você mata, né? A pessoa tirando a faca na mão. Você vai fazer o quê? Abrindo pelas beiradas. Não é assim que você vai fazer? Foi assim que eu fiz a mão do seu dedo. De vez em quando encostava, doía um tiquinho, né? Doía um pouquinho. Mas você vai lá, tirando a pelinha, tirando a pelinha, tirando a pelinha, até chegar ao ponto que você pode puxar. Foi o que Jesus fez com aquela mulher. Ele foi tirando, peraí, vamos tirar as diferenças sociais, o preconceito. Vamos tirar isso de lado? Vamos tirando. Aí ele chegou no ponto. Então, agora eu posso falar, né? Chama teu marido bem. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Chama teu marido e vem. Aí ele já podia tocar no ponto, já tinha sido estabelecida uma confiança. Ela já tinha entendido que ele podia suprir uma necessidade dela. Ela já tinha entendido que ele era como um pai, maior do que um pai terreno. Porque ele tinha uma água que saciaria a sede profunda dela. Não era só aquela. Então ele vai e toca no ponto. Aí a mulher respondeu: não tenho marido. Jesus disse para ela: bem disseste, não tenho marido.
porque 5 maridos já tivesse, e este que agora tens não é? Quantos homens essa mulher tinha na vida dela? Passou pela vida dela? Mas chegou o 7. Quem era o 7º homem na vida dela? Jesus. Ela buscava esse pai, ela buscava esse amor, ela buscava esse reconhecimento, ela buscava o suprimento dessa necessidade nos homens que não podiam dar a ela isso. Às vezes você busca no seu pai, na sua mãe, você busca no seu irmão, você busca em outra pessoa, você busca numa profissão, você busca no dinheiro, você busca no conhecimento, você busca em vários lugares, mas só um pode te preencher. Só este 7º homem, 7, né? O número de Deus, o número da perfeição, só este homem pode suprir. Quando ele disse para ela isso, ela disse assim: achei. Eu sei que tu és um profeta, porque você conhece a minha vida, você sabe do que eu estou precisando, você sabe o que eu tenho buscado, você sabe o que eu tenho necessidade, do que eu tenho necessidade. Tu és profeta. E olha no profundo que Jesus chega. Ele saiu lá daquela região periférica, foi tirando as pedrinhas, até chegar na revelação espiritual. Ele passou pela alma e ele foi até o espírito daquela mulher, porque ela pergunta algo para ele espiritual. Ela diz assim: olha, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha a palavra Pai de novo. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus tirou a farpa. Essa rejeição na alma dessa mulher impedia essa mulher. Quando ele disse: esse marido também não é, esse homem também não é teu marido, ele puxou aquela farpa. E aí aquela mulher foi tirada dela aquela barreira e ela pôde encontrar Jesus. Ela pôde ter a revelação de salvação, do alívio para sua alma. Porque ele fala para ela isso: olha, é adorar em espírito e em verdade, não é um lugar físico, não é esse poço, não é essa água. Jesus foi lá no profundo com essa mulher. Ele quer ir nesse profundo comigo e com você. E ele fala nos momentos mais inesperados, na farpa que você vai tirar. Ele fala para a gente lavando vasilha na casa, tirando poeira, colocando as coisas no lugar, arrumando o carro, trabalhando no escritório, capinando. Ele se revelou a essa mulher numa atividade corriqueira, porque o coração dela clamava. E aí ele faz a revelação que ele não tinha feito a todos aqueles que andavam com ele já há algum tempo. Ele diz para esta mulher, ela falou primeiro, né? Há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Qual é a sua sede? Qual é o poço onde você está indo buscar água? Aonde você está depositando as suas expectativas? Porque essa mulher tinha uma sede de amor, tinha uma sede de aceitação. Qual é a sua sede? Qual é a sua sede? Eu vou pedir você para ficar de pé. Eu vou pedir para você escolher um irmão e você vai orar com esse irmão, pedindo ao Senhor Jesus que se revele a ele.
Uma irmã com uma irmã, um irmão com um irmão. Tá ali o Orlando, Sandreia linda. Eu queria que você orasse por essa pessoa que está com você, para que ela tivesse essa revelação de Jesus. Deus, nós clamamos a Ti. Nós temos sede. Nós temos sede, nós temos caminhado neste mundo. Este mundo é como um deserto. Nós temos sede, Senhor. Nós temos depositado esperança em tantas coisas, Senhor. Nós temos sede de amor. Nós temos sede de aceitação. Nós temos sede, Senhor. Tira do nosso coração essa farpa, tira da nossa alma essa dor. Nos mostra que estamos depositando de maneira errônea a nossa expectativa, a nossa esperança. Porque só o Senhor pode trazer o que precisamos. A água viva, Senhor. Faz jorrar dentro de nós a água viva, Senhor. Faz jorrar dentro de nós a água viva, Jesus. Espírito Santo, queremos este encontro. Espírito Santo, queremos este encontro. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, para que eles possam ter essa barreira retirada, essa dor curada. Em nome de Jesus Cristo. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Revela, Senhor. Vai no processo, Senhor, e revela. Joga a tua luz, Senhor. Vai tirando aquilo que está ocupando o lugar, aquilo que está gerando tanta dor que nos impede de te ver, aquilo que está gerando tanta dor que nos faz agir de uma maneira reativa por causa dessa dor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, porque és Tu que fazes. És Tu que fazes. És Tu que fazes, Espírito Santo. És Tu, Senhor. És Tu que operas. És Tu que operas. Age em nós. Age em nós, Senhor. Age em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Pode sentar. Ele vem de uma forma tão cirúrgica. Ele vem de uma forma tão delicada. Ele vem de uma maneira tão gentil. Ele foi tão gentil com essa mulher. Ele chegou de uma maneira que iria alcançar o mais profundo do coração
dela. O poço era fundo. Ela achou que ele não tinha com que tirar aquela água. Mas sabe o que ele fez? Ele tirou a água dessa mulher. Porque essa mulher, quando ela teve essa revelação, ela deixou o seu cântaro para trás, ela deixou a sua vida para trás, ela deixou suas marcas para trás, e ela correu para aquele povo de quem ela escondia, e ela foi dizer quem ela tinha encontrado. Tudo que Deus faz tem um propósito. Imaginem, Jesus poderia chegar lá para os samaritanos e chegar falando quem ele era, entregar. Mas os samaritanos tinham birra dos judeus. Mas olha o que ele fez. Ele trouxe uma mulher rejeitada no meio daquela sociedade, mas que era daquela cultura, que era daquele lugar, que conhecia aquele povo. Ele restaurou aquela mulher, e aquela mulher se tornou a boca que seria ouvida. Quem é você? Uma boca. Alguém que encontra com Jesus e que pode falar de Jesus. E Jesus está aqui porque Ele te ama. Ele veio porque Ele se importa com você. Aquela mulher que era considerada, vamos trazer para o paralelo, uma prostituta, alguém que não era reconhecida na sociedade, ela não se importou com a sua história. Quem era ela, o que ela passou, ela só queria contar, porque aquele poço que era fundo, que ela achava que tinha que ter um instrumento, de repente a água começou a jorrar, a água começou a brotar, e ela não conseguia conter aquela água. Pensa, explodiu a água, e aquela água começou a jorrar, e aquela mulher correu para aquela cidade, e ela chegou lá e falou assim: olha, eu encontrei alguém, venham ver, eu encontrei alguém que me falou tudo sobre a minha vida, alguém que viu a minha dor, alguém que conhecia a minha necessidade, alguém que supriu essa minha necessidade, alguém que me encheu ao ponto de transbordar. E aquela cidade veio correndo. E Jesus continuava lá parado ensinando. Ela trouxe aquela mulher que estava ao meio-dia buscando água, que não era ninguém aos olhos daquela sociedade. Trouxe uma multidão. E aquelas pessoas também encontraram com Jesus. E ele ficou ali muitos dias falando e ensinando. Ele não seria aceito como judeu se ele simplesmente chegasse lá. Mas ele podia fazer uma cura. Ele usa vidas. Ele usa pessoas. De onde Jesus te tirou, ou de onde Jesus pode te tirar? E aí nós falamos de evangelismo. A nossa vida, a nossa linguagem, no nosso meio, lá onde eu trabalho, com as pessoas que eu convivo, de alguma forma, eu vou falar dessa água que sacia a minha sede. Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar desse que encheu a minha vida, que só Ele pode encher, seja qual for a nossa necessidade. Qual for a nossa necessidade, seja ela qual for, Ele tem a resposta. Não adianta, dinheiro não preenche, sucesso não preenche, título, conhecimento, academia não preenche. Um cônjuge não preenche. Um filho não preenche. É só Ele que preenche. Um governante não preenche. Só Ele preenche. Vocês estão entendendo? Só Ele pode ir lá no poço profundo
e fazer-lhe jorrar água, de maneira que você não aguenta ficar calado. Essa mulher foi e essa mulher espalhou essa boa nova. Essa mulher trouxe muitos. Ela trouxe muitos. E a gente não sabe o quanto aquele povo precisava. Esse lugar, Sicar, alguns estudiosos dizem, alguns dizem que é Siquém, outros dizem que é na mesma região, mas que não é Siquém. Mas de qualquer forma é aquela região. E Deus fez saltar uma coisa aos meus olhos hoje pela manhã. Então eu vou falar o que Deus trouxe ao meu coração. Pesquisei para ver aí alguns teólogos, né? Pesquisei enciclopédias, mas enfim, eu vou trazer o que Deus trouxe no meu coração. Essa região é aquela região onde Diná, filha de Jacó, foi abusada por um príncipe daquela região. E naquela região, os irmãos dela foram lá e mataram todos daquela cidade. É a mesma região. A gente não sabe o resgate que aquele povo daquele lugar precisava. E Jesus, assim como lá Diná, teve a sua honra ofendida, retirada. Onde Diná, como uma mulher, foi ferida, violentada. Deus pegou uma mulher que estava lá embaixo, trouxe essa mulher e honrou essa mulher. E usou essa mulher para trazer cura para aquela região. Igreja Batista Edificando Novo Lar. Nós temos uma missão. Neste lugar, neste bairro, nesta região. Jesus te chamou com a sua história, com as suas dores. Ele se revelou a você, ele te tirou de um lugar, de uma dor, ele curou. Se você ainda não teve esse encontro com ele, ele quer fazer isso na sua vida profunda. Se você o perdeu no meio do caminhar, ele quer tirar essa dor, porque ele quer te usar. Há um povo que também está procurando o Messias. Nessa região aqui, há um povo que precisa ouvir, que está querendo descobrir. E eu sou essa voz, você é essa voz. Deus quer nos usar. Estamos aí, a Isabela, né, diretora do evangelismo. Deus quer nos usar. E eu creio que Ele está nas estratégias do próximo ano, porque Ele começou nos capacitando na intercessão. Ele continua nos capacitando no evangelismo. Mas mais do que isso, Ele nos tirou de um lugar. Ele nos curou. Qual é a sua história? O que Jesus te curou? Essa chama Igreja Batista Edificando Novo Lar. Eu e meu esposo, nós temos a nossa história de como o Senhor nos uniu e nos chamou para o ministério com família. Pastor Ciro Pastoreado tem uma história. E tem uma história para trazer para famílias. Você é alguém que fez parte de uma família, faz parte de uma família. E que tem uma história. E que certamente o Senhor curou as suas dores. Certamente ainda não curou todas. Porque nós estamos em processo. Diga assim, eu estou em obras. Igual minha casa está em obras. Oh meu Deus, até organizar tudo. O Senhor te tirou de uma família. Ele te colocou numa família. Ele te tirou de uma família. Qual é essa história que Ele quer usar para você resgatar vidas e famílias? Jesus é lindo. Ele fez como arrancar uma farpa. Ele foi, primeiro Ele mostrou a sua
necessidade, a sua fragilidade. Ele disse para aquela mulher: você pode me ajudar? Pensa, Jesus pedindo água. Ele podia fazer assim, ó. Caiu maná do céu, Moisés bateu numa rocha, brotou água. Ele não precisaria pedir para aquela mulher água. Ele não precisaria nos usar. Ele apareceu para Paulo no meio do caminho. Mas Ele escolhe nos usar. Ele escolhe nos usar, Ele escolhe te usar. Aonde nós estamos? No nosso meio. Na nossa região. Com a nossa história. Não nos sintamos pequenos demais ao ponto de acharmos que somos incapazes de ser essa voz. Porque não depende de nós, depende dele. E é a nossa história que leva as pessoas até ele. As nossas dores são curadas. A farpa é tirada para que naquele lugar jorre água viva. Amém? Por isso a gente entende quando João fala que era necessário passar por aquele lugar. E aí eu te pergunto a mim mesmo: nós estamos atentos aos desvios de caminho que nós temos tido, que às vezes Deus permite para que a gente encontre pessoas? Às vezes a gente perde algumas coisas porque Deus quer nos levar a alguns lugares para a gente encontrar pessoas. Vocês estão me entendendo? Às vezes você perde uma casa, você perde um carro, você perde um emprego. Às vezes a gente perde algumas coisas para passar por lugares onde nós vamos encontrar pessoas. O Senhor nos chamou para termos contato com pessoas. Somos nós. Jesus parou ali e conversou com aquela mulher. Uma pessoa. E Ele plantou no coração daquela pessoa a semente do reino. E daquela pessoa frutificou muito, 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 muito. As vidas vieram. Então eu quero te dizer: não se sinta pequeno, não se sinta incapaz. Revele a sua dor àquele que pode curar. Atente-se às suas atitudes, ao seu comportamento, porque você vai conseguir ver e entender por que você tem as suas reações. E você vai saber que só Jesus pode tirar essa farpa e pode transformar a sua história. E da sua história transformar muitas outras histórias. Muitas outras histórias. E eu sei que já deve ter transformado, inclusive, já muitas, né? Eu estou falando aqui, pode ser uma constante na sua vida. Se você parar e olhar para trás, quantas pessoas Deus já te usou. Não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho por causa de uma dor. Não seja desconfiado, porque você tem que acreditar em Jesus. Essa mulher tinha passado pela vida dela 6 homens, mas o sétimo deu ela tudo que ela precisava. O sétimo. Jesus pode. Como na minha dor, lá na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade, às vezes eu só... Na faculdade era assim, né? Você falava mal de crente,
Você não acreditava em Deus, afinal de contas ninguém acreditava, então você queria ser aceito por todo mundo, você também não acreditava, né? Mas quando à noite eu punha a cabeça no travesseiro, eu falava: Deus, eu tenho tanta vontade de te conhecer. Eu chegava da janela da minha casa e olhava para o céu. Eu sempre gostei muito de contemplar o céu. Eu olhava para o céu e falava: ah, Deus, será que o Senhor existe de verdade? É real? O Senhor é real? Eu tinha uma sede, queria ser amada. E eu perguntava para Deus. E um dia, um menino da minha turma se converteu, e ele era, sabe aquele da pá virada? Ele nas festas bebia todas, entornava todas, fazia lambança na casa, lá onde fosse a festa, e trocava as pernas. O menino sumiu no final de semana, apareceu igual doido. Não porque eu encontrei Jesus, porque Jesus, e o povo falou assim: gente, o que fizeram com esse menino? Fizeram lavagem cerebral nele e ele ficou doido. E todo mundo ria, e eu ria também, lógico. Aquilo era uma piada, né? Porque ele ficou assim, e andava no Novo Testamento, durante a aula ele abria aquele Novo Testamento que tinha, né? Antigamente tinha nos hotéis um pequenininho cinza, né? E ele abria aquilo e ele lia na hora do intervalo, e ele falava, e o pessoal caçoava, o pessoal ria, ele falava. E um dia eu desci e falei: parecia que a gente desceu conversando, eu falei: deixa eu te falar, me conta essa história direito. Porque ele era eu e ele, né? Ele falou assim: Carla, é um negócio maravilhoso. Porque assim, eu não sabia que essa sede que eu tinha, que o que eu precisava era de Jesus. Ele que entrou no meu coração, me encheu, e assim, eu não consigo parar de falar dele. Eu falei assim: eu tinha vontade de ter esse encontro, eu queria ter essa experiência. Ele falou comigo assim: convida Jesus, e o seu dia, essa sua experiência, isso vai acontecer. Claro que era só eu e ele lá, né, gente? Os colegas estavam tudo longe, né? Afinal de contas, né? Quando a gente não conhece o Senhor, você quer aquilo do mundo. E eu continuei naquela busca. E um dia eu dei um basta, eu falei assim: Deus, o Senhor existe, eu quero sentir isso que ele falou que ele sentiu. Eu quero experimentar isso que ele experimentou. Por que ele experimentou? Estou falando que eu quero, não estou experimentando. E um dia eu vinha questionando, descendo do ônibus, né, vindo de ônibus da faculdade para casa, e eu desci no Antônio Carlos e encontrei com uma colega. Eu falei: ué, o que você está fazendo parado aqui no ponto de ônibus? Ela falou assim: não sei, deve ser esperando você. Eu falei: então vamos subir, vamos caminhando. Aí fomos subindo, fomos conversando das coisas da vida, a gente um bom tempo a gente não se encontrava. E aí desceu uma outra pessoa que eu conhecia, que tinha sido minha colega no colégio. E a minha colega no colégio virou para ela e falou assim: ué, eu não te vi domingo na igreja. Ouvi aquilo, na hora eu não falei nada. Aí ela pediu, desceu. E essa minha amiga que eu encontrei no ponto do ônibus, ela era assim muito católica, né? Muito envolvida na igreja católica. E a outra era crente, vou usar essa palavra que a gente... Ela era crente, ela era cristã, ela era evangélica. Na minha cabeça, obviamente, eu pensei: ué, ela está indo na igreja católica agora? Ela falou assim: não, eu que estou indo na igreja dela. Eu falei assim: sério? Ela falou: sério? Eu falei: mas como que isso aconteceu? O que aconteceu? Aí ela foi me contar o testemunho dela. Aí ela falou para mim assim: eu tinha um vazio no meu coração, que eu descobri que só Jesus podia preencher. Eu falei para ela assim: eu tenho esse vazio, eu tenho essa vontade, o que eu faço? Aí ela me falou, né, que eu deveria convidar Jesus para morar no meu coração. Ela estava lá naquele ponto de ônibus, como Jesus estava naquele curso. E eu falei: eu quero isso. E ela me falou: então tá, só se pedir Jesus para entrar. Eu fiquei: mas como é que eu faço? O que eu tenho que falar? Ela falou: não, só você convidar Jesus, que ele enche o seu coração. E eu falei, depois, né, sozinha, eu falei: Jesus, eu quero que tu entres no meu coração. Eu quero ter essa experiência.
Aí ela me falou, se quiser você pode ir lá na igreja conversar com uma obreira lá e tal, que me acompanha. Eu fui conversar com essa obreira. E essa obreira fez a oração de confissão comigo. E ela disse assim, começa a ler a Bíblia. Eu falei, mas por onde eu começo? Eu começo a ler o livro de João. E eu comecei a ler o livro de João. E eu comecei a ler Provérbios. E eu comecei a me alimentar de Provérbios. Eu lia Provérbios todo dia, toda hora eu queria ler Provérbios. Aquilo ia, foi me enchendo. E eu tive essa experiência com Jesus. Então são mais de 30 anos nessa caminhada com Jesus. Momentos de altos e momentos de baixo. Momentos em que eu falo assim, Jesus, parece que eu estou te perdendo. Sabe catarata? Já ouviu falar de catarata, né? Aquela pelinha que dá nos olhos. Que de repente você começa a ver as pessoas vendo embaçadas, elas demoram a perceber que não estão vendo mais. Às vezes nossa caminhada cristã acontece em momentos assim. E aí você tem que ir e falar assim, não, Jesus, eu não posso te perder. Me faz voltar a ver. Me faz sentir de novo aquela experiência gostosa da sua presença. Não me deixa te perder no meio da multidão. Não me deixa te perder no meio de tantas coisas que eu busco para saciar minha sede. Não me deixa te perder no meio dos afazeres. Não me deixa te perder no meio do conhecimento. Não me deixa te perder no meio da minha família. Não me deixa te perder no meio da igreja. Não me deixa te perder desesperadamente. Então, eu quero dizer para você, não perca Jesus. Tenha sede, mas saiba que só Ele pode suprir. Vamos ficar de pé?